Olá, olá. Já estamos ao vivo, mais uma live do programa Extensão em Rede, Terceiro Comum. Hoje com o professor Gilson Monteiro, que já entrou, vamos convidá-lo. Olha eu aqui. Olá, professor Gilson. Será que Tudo botando um fone fica melhor? é sempre melhor, que dá uma eliminada nos ruídos externos. Pois é, deixa eu ver onde é que tá meu fone, então. Você vai me dar um tempinho para eu buscar que eu esqueci de Tá pegar. Eu bom, tô, é bom. É tô bom aqui que já vai fechado, entrando vamos lá. gente. Tô aqui fechado para fazer um fundo, vamos ver lá. Eu vou pegar o fone para ver como é que fica. Tá bom. Será que sem fio, aquele sem fio funciona melhor? Se bem que tá ótimo, parece que tá bem silêncio aí também, né? Se você tá me Não, é porque ouvindo bem, eu fechei tudo. Ainda vou ligar o ar-condicionado que é para eu ficar mais à vontade. Então barulho externo não vai ter não. Aí a gente vai poder conversar aqui à vontade sobre o assunto. Deixa eu ver. Eu acho que eu vou botar Acho que eu vou botar um tripé também, para ficar mais. Porque senão eu vou me cansar. sim, você que sabe. Nós temos Quanto tempo nós vamos passar de uma conversa? hora. O Instagram dá mais ou menos uma hora, né? A gente sempre desliga um pouquinho antes para não cortar a Deixa eu ver um gente, para a gente negócio poder se aqui. Vou despedir. testar o meu tripé. Eu comprei o tripé para isso, vou testar. Você quer em pé ou deitado? Como é que fica melhor? Em pé, né? Não, em pé, senão você aparece deitado. É, eu acho que o tripé não vai funcionar nesse caso, não. Eu vou ter que segurar mesmo aqui. Uma Você hora pode segurando. Mas apoiar em vamos ver algum aqui lugar. Vamos ver aqui um negocinho. Pera lá, vou testar. Oi, quem está aí acompanhando, obrigada. Hoje a live é com o professor Gilson Monteiro, do campus Paulo Freire. Depois o vídeo vai ficar disponível no IGTV. A gente também vai migrar o vídeo para o YouTube. E vamos conversar e esperar o professor para a gente conversar sobre os projetos dele aí em plena É, ele não pandemia, mantendo a vai. extensão em plena pandemia. É, não vai dar, ele vai querer ficar assim. Assim não dá. O tripé que eu peguei, ó, não. Então vai ser Sim. o trimão. Tudo bem? Você quer apoiar em algum lugar, em uma mesa, em algum lugar? É, eu tenho que fazer aqui uma arte. Não, mas a gente vai mudando aqui um pouquinho para não ficar também naquela coisa só de. A gente vai conversando aqui. Esse aqui era para fazer assim, Sim. só se eu fizer assim, ó. Pera lá. Vamos fazer assim, vamos ver se ele muda de direção aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui uma arte. Ou se ele já quebrou. Acho que ele já fez foi quebrar. É, ele podia ter ficado assim, mas não vai dar certo não. Ó, temos 6 pessoas online aguardando a gente. Tem gente sugerindo para colocar uma pilha de livros. É, mas vamos conversar, deixa isso para lá. Eu dou meu Tá. jeito aqui. Depois que cansar um braço, eu canso o outro.
Então, hoje a gente está ao vivo com o professor Gilson Monteiro. Eu vou me apresentar, vou apresentar você, professor. Eu sou Alessandra Simões, professora nas artes no campus Jorge Amado e coordenadora de extensão na PROEX, Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, da UFSB. E a conversa hoje é com o professor Gilson Monteiro, que é graduado em Comunicação Social pela Universidade Federal do Amazonas, licenciado em Letras pela Universidade Federal do Amazonas, mestre em Administração pela Universidade de São Paulo e doutor em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo. Foi professor da Federal do Amazonas por quase 25 anos e hoje é bolsista de Produtividade, Desenvolvimento, Tecnologia e Extensão Inovadora do CNPq Nível 2. Líder do Grupo de Estudos e Pesquisas em Ecossistemas Comunicacionais e as Tecnologias da Inteligência, o ECOEM, né? Professor Gilson, bem-vindo, muito obrigada por aceitar o convite. Então, essa live faz parte do nosso programa Extensão em Rede, Terceiro Comum, que é o programa que a gente criou para acompanhar de perto as ações de extensão que estão ocorrendo agora durante a pandemia, né? Então, divulgando, acompanhando de perto. E aí eu queria ver, você assim, super ativo na extensão, tem 3 atividades cadastradas hoje na extensão em execução, né? Que é a Universidade Você, que é um produto, né? Que tem uma parceria aí com a Rádio Sucesso FM de Teixeira. Tem um outro que é a Inclusão pela Redação, ensino médio, que tem a relação com o ensino médio na cidade de Teixeira de Freitas também. E agora um dos mais recentes, projeto especial Coronavírus, Dúvidas, Dicas e Informações, o podcast do grupo ECOEM. Professor, eu queria que você me falasse, então, como é que estão essas atividades, como é que está sendo trabalhar com a extensão na pandemia, né? Você que já tem uma trajetória longa aí dentro da área de comunicação, de mídias, né, de estudos de ciências da comunicação. Como é que está sendo trabalhar agora num período, né, mais do que nunca, que as mídias têm sido tão necessárias, né, para conectar as pessoas, né? Professora, boa noite, né? Boa noite, Boa professora noite. Alessandra. Boa noite a todos os que estão, os liveiros, né? Eu gosto de dizer que são os liveiros. Para nós, na verdade, é o seguinte, o que a pandemia fez foi assim, estimular esse nosso trabalho para poder levar informação às pessoas, levar ciência às pessoas. A gente costuma dizer, e é o ecoing mesmo, ecoing do verbo ecoar, que as nossas palavras ecoem. Sim, tem o bordão, né? Que as palavras ecoem, né? Isso, não tem nada de... Essa marca é uma marca registrada, então, para começar, uma marca registrada da UFAM e minha. 50% nasceu de projeto de bolsa de produtividade. A ideia é a gente criar uma plataforma. Depois que eu passei a pró-reitor na UFAM, o projeto deu uma caída e eu, inclusive, saí do sistema e voltei agora com um projeto que a gente está chamando de EVAs, né? Que são os ecossistemas virtuosos de aprendizagem. Então, a ideia agora é a gente usar as mídias digitais, que nós chamamos de mídias digitais porque não é apenas usar a mídia social e não é o online só, que é digital. Quando a gente tem um DVD, ele é digital. Quando a gente usa esse telefone para assistir filme, ele é um cinema digital. Então, a gente está numa era em que esses limites eles são meio em conjunto, né? Vamos dizer assim, eles estão misturados. Uma hora a mesma plataforma ela pode ser uma plataforma que não é digital, ela pode ser uma plataforma, como a gente pode dizer, como é que é o oposto ao digital, deixa eu lembrar aqui. Tradicional. Também me fugiu falando. Mídia tradicional. Tradicional. Eu vou dizer que é uma mídia analógico. Analógico, Vou dizer que é uma mídia tradicional. Então, vamos dizer assim, se eu estou transmitindo aqui esse material e eu estou usando para ouvir uma rádio tradicional, ela só é digital porque está sendo transmitida pela internet. O que é que faz o digital? O que faz o digital é essa possibilidade de interação, essa possibilidade de as pessoas conversarem conosco. Então, tem muita coisa que diz que está online, que está ao vivo, mas que não é ao vivo. No caso nosso aqui, é ao vivo. Então, isso já é uma distinção que muita gente não faz há tempos. O ao vivo é quando eu estou conversando com você e que você pode interagir comigo. Aí nós estamos no digital.
que é que acontece muitas vezes, por exemplo, na transmissão do futebol? Tem alguém assistindo e tem alguém digitando. Isso não é ao vivo. Alguém digitando e Aham. alguém transmitindo. Então a gente tem todo esse processo. Isso a gente estuda há tempos. Mas o mais importante é usar essas mídias digitais, que é por isso que nós demos esse nome provisório. Isso é um dos lemas do nosso grupo de pesquisa, é que a mídia digital seja utilizada para a inclusão social. O Bill Uhum. Gates tem um livro chamado... É um dos livros do Bill Gates, eu não lembro o nome agora, ele diz assim, que a mídia digital, a mídia só existe e ela só funciona se for para incluir pessoas, se for para facilitar a vida das pessoas. Então a gente trabalha com esse olhar. E nesse olhar a extensão é fundamental. Por isso que a gente faz sempre, a gente nem concorre com bolsas de outras coisas, concorre com bolsas tentando transformar numa extensão inovadora. Então a extensão faz parte Aham. do nosso processo, faz parte do nosso trabalho na UFSB e já faz parte do nosso trabalho desde que nós entramos na universidade. Nós tentamos fazer, Alessandra, da própria aula um processo de extensão. Então, Uhum. nosso dia a dia, quando eu trabalhava, por exemplo, teoria da comunicação, a gente trabalhava teoria da comunicação com teatro, com apresentações culturais. A gente tentava pegar cada teoria da comunicação, cada grupo de alunos trabalhar isso. E a gente saía da sala de aula. Então, está no DNA da UFSB a extensão. Está no DNA do nosso trabalho a extensão. Legal. E ao mesmo tempo muito vinculado com as suas pesquisas, né? Pelo que eu tenho visto, esse grupo, a sua bolsa de produtividade no CNPq, está tudo ligado, né? Eu queria saber como que, assim, que especificidades da sua pesquisa acabam influenciando nessa sua extensão, Gilson? Como é que você vê, como é que você analisa, né? Do ponto de vista teórico, científico, né? Em que caminhos estamos aí com essas mídias, com tanta facilidade, né, que a gente tem aí em mãos, né, com esses produtos midiáticos, o próprio Instagram, né, o Facebook, o WhatsApp, Twitter e assim por diante, né? Como é que isso tem? Você foi trabalhar com a rádio ao mesmo tempo, né? Que é uma mídia tão já antiga, mas ao mesmo tempo fundamental. Então, como é que é esse diálogo, né, do digital com o rádio? E esse aqui é um fato interessante, Alessandra. A gente começou um projeto de pesquisa com mídias digitais, mas acabou recebendo um convite para ocupar um espaço na rádio que é analógica, mas ao mesmo Aham. tempo é digital, porque ela transmite pela internet também. Então, nós acabamos já fazendo algo que a gente previa na pesquisa, e eu vou pedir licença um pouquinho para tomar água, senão não vou aguentar falar 1 hora sem tomar água. O bom também é isso do digital, né? O bom também do ao vivo é isso. A gente vai ter que tomar água e não pode fechar, entrar o comercial, fazer essas coisas todas. Eu acho que isso é uma coisa interessante. Então, o que é que a gente começou? A gente começou, por isso que a gente está chamando de mídias digitais, a gente está chamando de ecossistemas virtuosos de aprendizagem. Por quê? Uhum, Porque um ecossistema virtuoso de aprendizagem, em tese, ele junta o que é tradicional com o que é digital. Você uhum. pega, por exemplo, vou te dar um exemplo que é uma coisa muito interessante que nós descobrimos ao longo do caminho. Nós temos um projeto também da Feira da Agricultura Familiar, que faz parte do nosso grupo de pesquisa agora com o professor Disseu. Aí o professor Disseu trabalha também com os catadores da cidade de Teixeira de Freitas. Nós estamos com uma tentativa de um outro projeto com os catadores. Já estamos até fazendo na prática. As famílias que são do grupo de pesquisa estão separando o lixo, né, o que a gente chama de lixo, que na verdade são resíduos, Uhum. resíduos que são reaproveitáveis, recicláveis. O que é que nós fazemos? Nós colhemos e estamos doando para os catadores de Teixeira de Freitas para que eles tenham alguma forma, ainda que pequena, de sobrevivência. A gente está agora negociando, conversando com alguns candidatos à prefeitura, para ver se transforma isso num projeto da cidade, de recolhimento Aham. desses resíduos. Esse projeto do professor Disseu tem algumas pessoas lá que possuem celulares e pedem assim, mandem mensagens gravadas que a gente não sabe ler. Então vejam uma Ah, coisa vejam como é. Então, talvez a gente tenha agora com as mídias digitais um retorno daquele tipo de alfabetização pelo rádio, daquele tipo que ainda se lembravam, que transmitiam o projeto Minerva, usando o rádio, por quê? Porque a gente vai tentar estimular as pessoas a tomarem o gosto pela leitura,
a tomarem o gosto pelo raciocínio lógico e quantitativo, a tomarem o gosto pela escrita, a partir da fala. Então, isso é um conjunto de elementos que, ao mesmo tempo, está promovendo extensão. Então, uma das coisas, quando eu fui pró-reitor de pesquisa na Universidade Federal do Amazonas, a gente tentou implementar e não conseguiu, sem êxito, porque não tinha essa visão, as pessoas não tinham essa visão, é a gente criar uma bolsa que não seja nem de extensão, nem de ensino, nem de pesquisa, que ela seja as três coisas ao mesmo tempo. Ou seja, tentar criar algumas bolsas que incentivem o estudante a fazer ensino, pesquisa e extensão ao mesmo tempo. Porque dizem assim, a universidade, o tripé da universidade pública é o ensino, a pesquisa e a extensão. Mas eles trabalham em pró-reitorias separadas, em jeito de olhar o processo separados, e isso, ao invés de promover o que a gente está chamando de inclusão social, acaba promovendo uma espécie de exclusão. Por quê? Porque você chega numa pró-reitoria de pesquisa, os projetos têm que ser de pesquisa. Aí você chega numa pró-reitoria de extensão, os projetos têm que ser de extensão. Você chega na pró-reitoria de ensino, os projetos têm que ser de ensino. Quando, na verdade, isso tudo deveria trabalhar em conjunto como se fosse um ciclo, como se fosse efetivamente um ecossistema. Então, aqui eu te explico, é assim que as nossas pesquisas estão fundadas em produtos, processos e resultados que estejam com este olhar ecossistêmico, com este olhar de que se eu mexer no ensino, eu mexo na pesquisa e mexo na extensão ao mesmo tempo. Bom, e a gente tem aí pela frente o processo de acreditação, né? Que, por meio do qual a gente pretende fazer essa integração maior, mas ainda muito difícil, né? Porque realmente é muito complexo, né? Mexer com toda a estrutura, porque era isso, o ideal era que mexesse realmente com toda a estrutura, né? Você já consegue vislumbrar... sim, fale. Alessandra, você sabe o que é que eu vejo como grande problema? Eu vou para quase 30 anos de universidade pública brasileira. Nós temos, o que eu digo sempre é que, primeiro, uma das coisas que eu falo onde eu estou provocando, que eu sou um provocador nato. Nós temos que destruir efetivamente a sala de aula tradicional. E, se for preciso, destruir os prédios tradicionais. Isso é a primeira ponta. É agoniante, né? Fica esse quadrado, a gente fica preso nesses quadrados horrorosos. Então, na verdade, eu acho o seguinte, que a gente precisa destruir os nossos modelos mentais. Nós temos um modelo mental de ensino em que só existe aprendizagem se o estudante estiver na minha frente sob o meu controle. Enquanto a gente não quebrar isso dos nossos professores, nós não vamos ter essa revolução ou esse modelo de UFSB que a gente sonhou e que está partindo para o tradicional. Me desculpe, mas a UFSB está sendo destruída no modelo que ela foi pensada e está voltando a ser tradicional. Perfeito. Se é uma questão de sobrevivência da universidade, tudo bem. A gente tem que tentar entender. Mas quando eu mudei para a UFSB, eu mudei para uma UFSB que não existe mais. Ela existia só na cabeça de alguns, ela não existe mais. Por quê? Porque ela é uma universidade que você pensa o saber e o ensino do mesmo jeito já das universidades tradicionais. Eu acho que só nós mesmos, você como está fazendo trabalho na própria extensão, nós aqui, professores, tentando quebrar esse isolamento, porque nós estamos caminhando para um isolamento dentro de nós mesmos. A extensão num canto, a pesquisa no outro e o ensino no outro. Isso não vai dar coisa boa, porque a gente já viu que não dá coisa boa. Essas experiências não funcionam mais em nenhum país que tenha modelo educacional diferenciado. Então, a gente precisa tentar unir dentro do que querem separar. Eu acho que é a única saída que nós temos. E, para isso, nós precisamos quebrar esse modelo mental tradicional do professor, de que só existe aprendizagem se o aluno estiver na frente dele, controlado por ele. E desenvolvendo ainda um pouco mais essa questão do aprendizado, você comentou dos catadores, né, de recicláveis, que, né, alguns não leem, né? A gente está caminhando para uma sociedade mais oral, né, em que o texto... Como é que é? E você que ainda é professor de redação, tá sempre envolvido com questões da redação em si, você vê isso não só... Como você vê isso? Porque a gente vê assim, não só entre a população de baixíssima renda ou baixa renda, mas na classe média em geral, né? A gente vê os jovens, né? As crianças, os pré-adolescentes, os adolescentes, né? Usando as mídias e criando linguagens ultra
resumidas, né, compactadas e sempre muito com base na imagem, no vídeo, no audiovisual, né? Como é que você vê assim a nossa sociedade caminhando assim nessa direção? Ou não, ou não? Alessandra, eu vejo o seguinte, eu sempre gosto do mito da caverna do Platão, né? Que é um mito interessante. A gente se descobriu na escuridão os desenhos e a luz, né? E o que eu vejo é que nós estamos voltando para a sociedade oral. Aham, Nós estamos dando um retorno, inclusive com as cegueiras da época também da sociedade oral. Eu acho aham, que nós temos toda a mídia digital dando suporte para uma sociedade oral, já estamos elegendo presidente com base em fake news. Eu digo que hoje o que nós temos é um Twitter, e eu faço uma correlação nos meus estudos teóricos, que o Twitter é aquela conversa que a gente chega no bar e solta, né? Diz, olha, sabe com quem a Adriana está? Sabe com quem o Gilson está? O Gilson está pegando fulano, o Gilson está pegando ciclano. Ou seja, isso é para espalhar o vírus, espalhar uma mentira. A gente está usando agora aham. a mídia digital e está usando fake news. E está elegendo até presidente. Então, eu acho que nós temos que reconectarmos o nosso processo todo do conhecimento. Acho que nós precisávamos passar por esse ciclo mesmo, que é um ciclo do retorno à caverna. Nós estamos voltando até no nosso jeito, no nosso comportamento, às cavernas. E temos que sair delas melhores, eu acho. Acho que você tem razão, estamos voltando para uma sociedade oral mesmo, mas nós temos também assim o Olon do Holodeck, que são as narrativas nesse mundo digital. É um livro bem interessante, da Janet Murray, né? É mais ou menos essa a pronúncia, que ela fala exatamente disso, do nosso jeito de contar histórias agora no mundo digital. Só que quando a gente começa a contar histórias no mundo digital, a gente está retornando, no fundo, aquelas narrativas da sociedade que você bem falou, da sociedade oral. É uma dificuldade, mas ao mesmo tempo você tem leituras. Eu lembro da minha época, meu filho hoje tem 24 anos, mas ele, quando estava no ensino médio, ainda no ensino fundamental, os professores diziam que esses meninos não gostam de ler, eles gostam de ler. Meu filho conhecia toda a história da Grécia Antiga através daqueles livros da espada não sei de quê, da história... Ou seja, eles gostam de ler, mas eles não gostam de ler, e não é possível hoje depois da minha iniciação, eu acho difícil você começar a gostar de leitura logo com Guimarães Rosa. Você tem que ser Aham. levado ao Guimarães Rosa. Então, o que eu acho é que Ah, nós cometemos alguns erros nesse processo. Nós vamos ter que levar as pessoas aos livros e não mais achar que eles vão chegar aos livros se nós não conduzirmos. O Edgar Morin tem uma parte dessa teoria dele que a gente trabalha, que é a da religação dos saberes. Ele diz que tudo é complexo, é a teoria da complexidade, né? Mas eu acho que essa religação dos saberes somos nós, professores. Acho que essa é a nossa única razão de existência. É se nós formos professores que conseguimos fazer essa religação dos saberes com os estudantes. Senão, nós também vamos perder nosso emprego. Porque aí ele vai fazer a religação do saber direto. Ou ele tem um intermediário, que somos nós, ou ele faz essa religação do saber direto na rede. Vai lá, ele busca, ele pesquisa. Eu ainda acho que se nós formos os intermediários, nós podemos ajudá-los nesse sentido. Talvez não ensinar mais caminhos, como a gente achava que ensinava até para os filhos, mas nós sermos a espécie de condutores de trilhas, ou de algumas pessoas que apontam trilhas, apontam caminhos e deixam que eles sigam, né? Eu acho que, aham. por isso que eu digo que nós precisamos mudar o nosso modelo mental. Nós precisamos parar com aquela ideia de que nós somos os donos dos saberes e entender que existe agora troca de saberes e que o máximo que nós podemos fazer é nos abraçarmos com alguns e trilharmos com eles caminhos de aventura. E essas aventuras são aventuras na pesquisa. Por isso que a gente precisa mudar modelo mental de pesquisa tradicional, precisa mudar modelo mental da sala de aula tradicional e precisa mudar o modelo mental do que é a extensão também. A extensão não é só negócio. A extensão não é só a universidade se vender para a sociedade. Uhum, A uhum. extensão é a universidade chegar perto da sociedade e dizer para ela também o que é e por que ela existe e por que ela é beneficiada com a sociedade. Acho que faltou muito nós fazermos isso. Nós estamos agora num caminho meio dessa da acreditação, que eu também acho que é uma coisa que não deveria ser só a gente criar e forçar. As pessoas deveriam entender na universidade a importância da extensão e já fazê-los a tempo, e não só em 10%.
Talvez devesse ser Aham. 33, 33, É, 33. Não eu é? acho também, Então, eu mas concordo. não é? Então, eu acho Ainda que é o que a gente é um lutou muito, trabalho. inclusive para as eleições, né? Para as eleições, a paridade, 33, 33, 33. E não dizer assim, ah, tem que acreditar 10%. Acho que devia ser sempre ensino, pesquisa e extensão em conjunto, tudo muito bonitinho. Talvez uns tivessem mais, dependendo do estilo de cada um, porque eu acho também que existe o professor extensionista, existe o professor pesquisador, existe o Aham, professor e existe o professor aham. administrador. Só que a gente recebe como entrega, a gente se entrega como três e só recebe como um. Ainda tem isso, mas isso é uma outra história, é sindical. E agora na pandemia, mais do que nunca, parece que a gente está trabalhando muito mais do que se a gente estivesse presente, né? Parece que essa possibilidade da gente não ter que perder nenhum tempo no trânsito e assim por diante está fazendo a gente produzir mais, né? Essa produtividade fica batendo na porta, né, da gente, assim, é meio desesperador. O, Mas, o Alessandro, eu já tenho sim. essa experiência quando eu fui repórter do jornal A Crítica em Manaus, né? Eu era um repórter que não trabalhava presencialmente, eu trabalhava mais do que os outros. Porque essa É, experiência de trabalhar online, eu trabalhava mais na editoria de opinião, era coluna de opinião, era os artigos, e eu ficava em casa trabalhando e mandava para o jornal. Então, isso é pior do que essa experiência eu já tenho. Evidentemente, a gente trabalha mais. A gente trabalha mais, a gente sim. sofre mais, porque, veja só, por mais que a gente seja experiente, não há quem não fique na ansiedade de uma live quando ela está marcada. Não há quem não fique na Aham, ansiedade de uma. sim, Então, nosso cérebro já trabalha pelo menos meio dia antes. Eu sim. tive que sair agora há pouco, mas eu já estava trabalhando na mente essa live, dirigindo, trabalhando essa live. O que é que eu vou falar? Mais ou menos o que é que eu vou dizer? O tema é esse, como é que eu vou conversar com a Alessandra? E imagine isso para uma aula. Agora você imagina Sim. também, nós vamos sofrer aqui uma hora juntos, eu sei que é um sofrimento, parece que nem acaba e depois a coisa começa a ficar tão boa que não é? A coisa começa a ficar tão boa que uma hora não dá. Mas você É. imagina 4 horas transmitidas neste universo que nós estamos enfrentando agora das aulas remotas. Mas uma coisa que eu te digo, Alessandro, é uma aposta minha, eu acho que nem o professor tradicional vai querer voltar mais para a sala de aula como ele era. E eu tomara que isso aconteça. Eu ia justamente entrar nessa seara agora, né? Então, como é que você vê o impacto da pandemia dentro dessa, né, dessa sua experiência, já com o que você está chamando de ecossistemas virtuosos de aprendizagem, né? Como é que você vê os desdobramentos disso? Realmente, né? Parece que a gente pode fazer o ensino-aprendizagem de uma forma muito mais otimizada, não querendo dar um ar capitalista para a coisa, né? Mas é, talvez essa inversão, né? Como, deixa eu tentar me expressar melhor, como trabalhar dentro desses pressupostos que nós, professores da UFSB, principalmente, por quanto mais que a gente tem as críticas ao UFSB e tal, né, sobre até que ponto a UFSB avançou ou não nos seus propósitos, mas né, a maioria veio imbuída de trabalhar com pedagogias ativas, né, com inversão de sala de aula, com né, protagonismo do estudante, assim por diante. Como isso pode se dar né, com as mídias? Ao mesmo tempo, a gente tem né, essa sensação de que as mídias são algo tão assim, que deixa as pessoas tão passivas, né? É, então, como que você vê isso? É possível fazer essa pedagogia dessa forma, via tecnologia, internet, mídia? Talvez eu até pensei no termo aqui, vamos dizer aqui, ó, boa noite, eu vou aproveitar, já que a gente está muito. Eu estou lendo aqui Boa Noite, Professores, do É, Fernando Leão, eu estou vendo a Lara Lins bater palmas para a gente tem que começar porque a gente fica aqui também muito concentrado e sim, esquece quem está é. entrando aí para participar com a gente, né? Então, eu primeiro eu acho que deveria ser uma pedagogia mesmo, a gente devia fazer uma pedagogia digital, mas uma orgia no bom sentido, uma orgia de saberes, uma orgia de trocas, né? Olha aí, boa noite, Lara. Lara é do nosso grupo de pesquisa, viu? Lara é uma das Legal. nossas estudantes fortes também nesse processo de pesquisa. Então, eu acho o seguinte: a primeira coisa que vai mudar e que eu espero que mude, para mim não está criando muito problema, porque eu já usava o
Google for Education como suporte, porque eu Aham. acho que há um preconceito em se usar, e não gostam, às vezes na pedagogia não gostam nem deste nome suporte, mas eu acho que não existe mais saída. Nós vamos ter que ter uma interconexão entre a sala de aula tradicional e as mídias digitais. Eu acho que esse foi o grande problema da UFSB. A UFSB trabalhou só a transmissão, mas a Uhum. UFSB deveria ter trabalhado complementos, que eu acho que agora a gente vai entender como é que se faz isso. A gente não pode pensar numa aula tradicional que o professor chega dentro da sala de aula, destila 4 horas de veneno e depois os alunos absorvem o veneno ou não, se quiserem ou não, e pronto, ele vai embora. Eu estou dizendo veneno, claro, de modo figurado. Eu não estou dizendo que a gente envenena, mas Aham. também envenena, inclusive, em alguns momentos. Né? Então, o que eu vejo é que nós temos que pensar os momentos de aprendizagem não apenas como um momento de sala de aula. Eu acho que o momento do encontro e do reencontro e do desencontro são coisas que a gente tem que começar a repensar. Eu acho que, sabe, um dos maiores exemplos disso tudo são as próprias relações. Relações das pessoas, relações íntimas, elas já ocorrem virtuais, os encontros já são marcados virtuais, eles não têm Aham. horário para acontecer, no horário que as pessoas podem. Então, acho que mudou a configuração. Porque o que é que a gente tinha? Um modelo bem tradicional de que eu tenho uma hora marcada para encontrar meus alunos e eu tenho uma hora de atendimento que nunca era de atendimento. Eu sinto muito dizer a vocês, eu tenho 30 anos, vou para 30 anos de universidade. Horário de atendimento de alunos é uma grande mentira para preencher formulário. Vamos ser honestos. Uhum. Não existe Uhum. horário de atendimento de aluno. A gente, na verdade, atende muito mais do que está previsto no horário e nunca atende no horário que está previsto. Então, a gente precisa ser, né? A gente precisa ser honesto, vamos ser honestos. Então, aquele horário de atendimento previsto lá, 1 horazinha, não é o que a gente trabalha mais que isso. Mas não trabalha justamente naquela hora que está prevista. Então, acho que existe assim parece que existe uma necessidade de controle nosso por quem é nosso chefe e existe uma necessidade de controle nosso com os nossos estudantes. Eu acho que a gente tem que começar a trabalhar eu acho que eles chamam na pedagogia ativa de pedagogia por projetos, mas não é o projeto do professor, tem que ser o projeto Uhum. do aluno. Eu acho que se a gente Uhum. conseguir que cada aluno tenha responsabilidade efetiva com o que ele quer produzir, com a carreira dele, nós já temos feito o nosso trabalho de professor, o resto é só orientação. Acho que o nosso Uhum. grande problema é que a gente quer impor ao estudante o componente que a gente trabalha como se esse componente fosse ser a melhor coisa para a vida dele. Olha, o componente Universidade e Sociedade do professor Gilson Monteiro é a melhor coisa para a vida de todo estudante da UFSB que tiver matriculado com ele. Isto é uma grande mentira. Eu acho que a gente tem que começar a perder essa ideia de que nós somos quem tem que decidir a nossa importância na vida dele é o estudante, não nós para ele. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que estimular a participação, nós temos que estimular o exercício da cidadania. Acho que tem alguns valores que nós devemos ter em qualquer componente. Acho que esse é que é o Aham. grande lance para que a gente vença esse modelo tradicional de que eu chego aqui, eu vou ensinar, o aluno vai aprender, ele vai absorver, ele é um repositório, vamos falar é, dessa fala tradicional agora da internet, os repositórios. A gente não pode entender o nosso estudante como um repositório de bits e bytes. O nosso estudante pensa, ele é gente. Deve ser isso, mais ou menos. Não sei se eu disse tudo, se enrolei mais do que eu disse. Não, não, é isso aí. A gente vai tentando antever o que vem aí pela frente, né, com a pandemia, assim, que parece ser algo que vai demorar, né? Vai demorar mais do que se esperava inicialmente, e realmente a gente vai ter. Eu pessoalmente vejo assim que ano que vem ainda não tem como voltar ao tal do normal, né? E a gente vai ter que pensar em soluções, né? Em soluções nesse sentido. Então, quem sabe para melhor mesmo, né? Quem sabe a gente consiga utilizar os ecossistemas virtuosos de aprendizagem bem, Virtuoso. né? Tomara que dê resultado também a pesquisa, né? Ela está prevista para daqui a 3 anos. Acho que as experiências já estão começando a acontecer. A gente já está montando. Este aqui é um ambiente virtuoso de aprendizagem, que começou às Aham. 18 horas, que talvez seja melhor do que muitas aulas. O que eu vejo, Uhum. por exemplo, Alessandra, é que se a gente montasse as nossas aulas tradicionais
baseadas em conversa entre colegas de vários lugares, por Sim. exemplo. Isso seria maravilhoso sobre temas. Então, nosso papel é ser estimulador dos processos de discussão. Eu não me vejo Aham. mais como um professor. Eu acho que eu sou Uhum. alguém de mídia, né, de mídias Uhum. digitais, que aliás é o nosso curso que nós vamos começar agora, dia 14 vai ter migração. Lara vai para Uhum. lá, viu? Já sabe que ela vai ser nossa aluna de mídias digitais. Eu acho que nós somos profissionais que fazemos essas interconexões de saberes, que eu acho que é esse o que faltava na teoria do Edgar Morin. As interconexões de saberes nós temos que fazer. Nós temos que ter humildade para entender que daquele tema eu não sou o único que sei. E se eu juntar Uhum. saberes naquele momento para discutir com os meus alunos daquele componente, eu terei sempre uma aula diferente. Olha aí, a Lara está dizendo que vem mesmo, a mídias digitais. É. Então, eu penso que nós teremos momentos melhores de aprendizagem. Talvez a gente melhore estimulantes, mais estimulantes. Porque momentos de aprendizagem a gente tem desde que dorme, desde que acorda. Olha, o Vitor de Humor Uhum. também entrou. O pessoal do nosso grupo tá bombando, olha aí, viu? O grupo de pesquisa inteiro aqui. Então, eu penso que nós podemos ter melhores momentos de aprendizagem a partir dessas nossas interconexões. Quanto melhores forem as nossas, de mais qualidade, digamos assim. Gênio enfrentou também, olha aí. Eita, que tá todo mundo do ecoing aqui, ó. Ecoando, nossas palavras Se ecoando quiserem aí, ó. fazer perguntas, hein, à vontade aí no chat. É, eu acho que eles vão ter medo do chefe. Eles vão entrar só para prestigiar o chefe. Mas eu acho que é isso. Eu acho que o que nós podemos fazer nesse processo todo, tirar de bom. Primeiro, eu sempre soube, pelo menos eu sempre tive na minha cabeça uma coisa: o futuro é sempre melhor do que o presente, que já é melhor do que o passado. Então, nós vamos Ah, torcer por adorei isso isso. aí, bem otimista. É sempre melhor. Por mais que ele pareça pessimista, eu acho que quando acontece alguma coisa que a gente acha que é negativo, é porque lá na frente vai acontecer alguma coisa melhor, né? E Uhum. principalmente para quem acredita nas palavras, olha, a Lara está aí, no final das contas, a morte é uma chegada aos braços de Deus. Então, pronto. Se a morte é chegar aos braços de Deus, não tem nada melhor do que morrer. É só que a gente tem medo. Eu não quero ir. Por isso que eu digo que o ontem, o amanhã, será sempre melhor do que o hoje, que já é melhor do que o ontem. Então, eu não sou daquele saudosista que fica dizendo, olha, no passado tudo era bom. Eu não, eu era muito ruim quando eu tinha 18 anos, eu estou com 57, estou muito bom. Olha aí, as nossas palavras estão ecoando, olha aí. Daniane Pereira entrou. Então, eu vejo assim, eu vejo com otimismo sempre, mesmo... vai ser muito bom para quem ficar vivo. Quem morreu, infelizmente, foi para os braços do Senhor. Mas quem ficar vivo vai sair, tem que sair melhor. Não pode sair pior. Porque apesar dos seres humanos, eu acredito na humanidade. Ah, legal. E assim, curiosamente, assim, no seu dia a dia, no seu microcosmo, como é que você já tem colocado em ação esses ecossistemas virtuosos de aprendizagem? Como é que é no seu dia a dia, Gilson, como professor? Você falou que já vinha usando o Google Education. Como é que está sendo agora na pandemia? Alessandra, os meninos estão aí para comprovar, né? Lara, Jennifer, Vitor, que eu vi entrar, não sei quem é que está aí que eu não vi. Por favor, se tem alguém que eu não vi, por favor, chame. Todos eles sabem o que é trabalhar comigo desse jeito. Eles trabalham mais do que o que trabalhariam normalmente. É um processo de troca, a gente trabalha de madrugada, a gente trabalha à noite, a gente trabalha a qualquer hora. Então, ó, a Ecoin Oficial entrou, eu não sei quem é que está com a Ecoin Oficial, não sei se é o Andrew, mas a gente trabalha, se você acompanhar o trabalho do Ecoin, você tem toda semana um programa de rádio de 10 minutos, 15 minutos, que dá um trabalho Aham. danado. Você tem os meninos fazendo banner. A Lara entrou com a Ecoin Oficial. Você Uhum. tem os banners, você tem a concepção do que vai ser feito, então você tem trabalho intelectual permanentemente. E o que é, ó, estou enviando a live para o pessoal por aqui também, não tem tempo ruim, ó, Moura, olha, Jennifer Moura dizendo não tem tempo ruim, não tem tempo ruim. Então, esse é o processo assim, eu acho que nessa nova configuração do que a gente está chamando de ecossistemas virtuosos, a gente cria o ecossistema e deixa que ele vá se expandindo como se fosse o próprio vírus. Deixa que ele vai se expandindo a partir das conexões e das interconexões que os meninos fazem. Então, é muito de você deixar trilhas, caminhos, e eles vão sendo criados pelos alunos que vão dando ideias, que vão sugerindo temas, que vão sugerindo
é, aproximações e reaproximações. Às vezes o pessoal está aqui, Lara, dizendo que está passando para o pessoal do ECOI, né? Então, eu acho que é muito isso, é aquilo de você não ter segurança também. Você não sabe muito o que vai acontecer. Você cria uma ideia e deixa ela durar durante 4 horas, se for aula tradicional, ou durante 1 hora, como a gente tem tentado fazer, 1 hora e deixar espaço para o estudante. Porque, vejam só, há muito tempo, o Alessandro e quem está aí nos acompanhando, eu venho discutindo a aula tradicional. Vamos pensar assim, vamos pensar no UFSB normal, tradicional, que o estudante, digamos normal, eu digo normal com a aula presencial. O estudante é obrigado, se ele ou é obrigado, ele pode ser matriculado, digamos, em 8 componentes. O estudante que se matricula em 8 componentes, ele não tem condições de fazer metodologias ativas, metodologias passivas, metodologias que for, porque ele já está se candidatando ao processo de autodestruição ou talvez de autocobrança, num nível que ele não vai dar conta porque ele é trabalhador, ele é dona de casa, ele é mãe, ele é pai, ele é filho. Então, eu acho que ou nós pensamos esse processo como algo mais tranquilo, ou nós vamos explorar, e isso eu já chamava atenção, isso aqui na UFAM, quando era na UFAM. O processo tradicional serve também, por exemplo, para pós-graduação. Um estudante de pós-graduação tem 2 anos para fazer mestrado. Ele passa 1 ano fazendo componentes, disciplinas. Ele só tem 1 ano para pesquisa. Essa pesquisa não será de alta qualidade. Então, a própria estrutura, a gente diz assim, o Brasil não tem gênios. Né? Mas o Brasil não tem gênios porque a estrutura de pós-graduação do Brasil não permite que haja gênios. Porque o gênio precisa de tempo para pensar, o gênio precisa de um coqueiro para ele tomar uma água de coco com a cachaçinha embaixo da água de coco, para ele pensar, para ele maturar as coisas. No Brasil, não se dá tempo da pesquisa maturar, não se dá tempo da extensão maturar, não se dá tempo de nada. Ou então, quando se dá, é aquela cobrança muito tradicional. O nosso produto, por exemplo, a gente tem, e ele é permanente, porque ele é um programa de rádio, que a gente não tem como estar... Agora, claro, a gente faz aquela coisa tradicional dos 6 meses, um relatório parcial, outro, mas ele está lá como produto. Isso facilita. Se a gente tem a liberdade de tocar e de fazer, facilita. O ruim é quando o burocrático ele te toma mais tempo do que o produto. Sim. Eu acho que nesse caso, nessa experiência nossa com o produto da rádio, está sendo muito bom porque o burocrático não tem até agora nos pressionado. Mas se a gente tivesse que estar fazendo permanentemente relatório, prestação de contas de algo que a gente está fazendo, acho que o próprio produto fala por si. Então esse é um caminho que a gente precisa repensar. E uma coisa que eu queria perguntar, que eu acho... Bom, estamos chegando aí, faltando uns 15 minutos. Como você tem conseguido linkar CCs, alunos que estão nos CCs com a pesquisa, com a extensão? Porque a gente às vezes faz muito isso, né? Mesmo que informalmente. Você tem conseguido fazer isso, Gilson? Alessandro, eu faço isso desde, como eu te disse, para mim a aula hoje é cada CC é um projeto de extensão, de pesquisa, para você ter uma ideia, o melhor que a gente tinha era a experiência do Sensível, que detonaram. A experiência do Sensível, a gente fez visitas à Fazenda Cascata, a gente fez uma simulação da Caverna de Platão, a gente fez várias metodologias ativas que são também extensão, é sair para a comunidade. Isso a gente tem feito normalmente, agora a gente tem tentado fazer nos diários de bordo, que eu incorporei, por exemplo, que era de experiência do Sensível, eu incorporei em todos os componentes. Então, nos meus componentes não tem mais prova, ele não tem mais a prova escrita, mas ele tem um relato das experiências de cada encontro dos estudantes, fazendo interconexão com a sua vida, com o que elas vivenciaram e vivenciam na prática. Então, nós temos tentado e acho que conseguido fechar essa já como metodologia de trabalho. Talvez a ideia do ecossistema virtuoso de aprendizagem tenha nascido justamente dessa prática que a gente já tem de fazer essas interconexões. Nós temos espaços no Facebook, que eu estou criando agora também para tentar colocar em prática, mas eu já fazia isso quando estava na UFAM, criar um grupo fechado, criar um grupo aberto,
tentar fazer com que a comunidade discuta os temas também com a gente dentro das mídias digitais. Aham. Por isso que a gente está chamando de ecossistema virtuoso de aprendizagem. Nós vamos testar como é que é com a participação da comunidade, como é que é sem a participação da comunidade, como é que é usando um grupo de WhatsApp, como é que é se aproximando de uma comunidade carente de Teixeira de Freitas. A ideia é a gente trabalhar também nesses ecossistemas a base para aquelas pessoas com raciocínio lógico e quantitativo, com redação. Então, a gente quer tentar, junto com os nossos estudantes, nós temos aí futuros bolsistas, Lara e Andrew, eu não sei se o Andrew está aqui, que a gente vai tentar fazer isso, usar como suporte básico as mídias digitais para criar esses ecossistemas virtuosos a partir do grupo Ecoin. Então, a gente tem Aham. tentado fazer isso juntando no grupo. A gente tem que chamar de grupo de pesquisa, porque a gente, como eu disse a você agora, em um momento da nossa live, a gente é obrigado a credenciar como grupo de pesquisa, mas ele não é um grupo de pesquisa efetivamente, ele é um grupo de pesquisa, ensino e extensão. Uhum. É... Olha aqui, a ADV Carla Costa, advogada, deve ser Carla Costa, está dizendo que está muito bom. O Baduê entrou agora. A gente precisa, de vez em quando, olhar aqui para quem está falando. Muito bom. E aí, como é que. E a rádio, então, né? Eu queria que você falasse um pouco como é que é essa experiência da rádio como linguagem, hoje que a gente. A rádio é um veículo tão antigo, né? E já foi tão relevante. Eu pergunto se continua sendo. Como é que é em Teixeira de Freitas a presença da rádio? Se as pessoas ouvem, você acompanha, assim, se há algum retorno? Como que é o impacto, como tem sido o impacto disso junto ao público da rádio em si? Você tem tido algum retorno em relação à própria UFSB, né? Da UFSB tá sendo mais divulgada, né? Alessandra, recentemente a própria Thalia Ribeiro, que era nossa aluna do CPF, hoje está em Itabuna, mas continua trabalhando com a gente na rádio, foi a primeira bolsista voluntária da rádio, continua bolsista, e ela disse que ficou muito emocionada que estava em um lugar em Teixeira de Freitas, porque ela está em Teixeira agora, e ouviu alguém ouvindo o programa e elogiando o programa. Então, é importante saber que este é um programa jornalístico, chama O Grande Jornal, ele é um programa tradicional. Eu fui convidado Aham. pelo Cícero Dantas para apresentar um quadro de 10 minutos às quinta-feiras. A gente começou com 10, hoje a gente já está com 15. Eu espero que a gente tenha uma hora, qualquer tempo, nesse programa. Nós já fomos convidados também pela Rádio Câmara e também fomos convidados por uma outra rádio, acho que é a Rádio Cidade, se eu não estou enganado. Ofereceram uma meia hora para a gente numa rádio e uma hora para outra, mas nós não damos conta. Para a gente ocupar esses espaços, a gente teria que ter parcerias com a extensão, parcerias com a assessoria de comunicação, para a gente ter gente para trabalhar na produção do programa. Porque a produção e a apresentação é feita por mim, por Roberta Gonçalves. Isso toma um tempão da gente, a gente tem que pensar no programa, pensar nas perguntas, manda as perguntas para pessoas, obtém as respostas, faz todo esse processo é feito por nós, feito por mim, por ela, faz a edição e já manda o programa montado lá na rádio. O Eriston pega, faz a montagem a partir dos áudios de Facebook, do WhatsApp. Então, é um processo que a gente está aprendendo também fazendo. Está aprendendo a fazer uma rádio que é tradicional, numa linguagem tradicional, mas que a gente pensa. Nas discussões nossas é exatamente isso. Como é que a pessoa vai ouvir? A gente tem que tratar como você, porque ele é um ouvinte, sempre se sente uma única pessoa. A gente fala para muitos, mas está falando para um. Então, é um processo diferente. O que vai para a rádio, a gente depois posta no nosso podcast, né? O que a gente disponibilizou na rádio não é a mesma coisa. A gente tem feito nesse projeto de extensão nosso, de transformar o próprio projeto já se transformou. Aquelas lives que a gente tinha previsto não estão acontecendo, mas estão acontecendo coisas melhores, porque a gente está tendo repercussão na rádio e está tendo repercussão de pessoas que procuram ouvir, mas não é no exato momento, aí elas querem disponibilizar. Olha, eu estava ouvindo a rádio, mas não saiu naquele horário, porque a rádio tem essa característica. A gente diz que o programa é das 12 às 13 horas, mas ele nunca acontece, às vezes ele ultrapassa. Então, não dá para você dizer vai ser naquele horário e cumprir aquele horário. Sempre tem, às vezes, começa antes, começa um pouco depois. Mas o que nós temos tido
no grupo todo, é uma resposta muito positiva do trabalho da rádio. Há elogios dos colegas da própria UFSB, de que a UFSB hoje não é mais aquela entidade que ninguém sabia que existia dentro de Teixeira de Freitas, e muitos dizem, eu não tenho assim, uma pesquisa efetiva para te dizer em números, mas muitos dizem que é graças ao trabalho que nós temos feito na rádio. Legal. Olha, o Matraca E entrou aqui também, olha aí, ó. olha, Matraca e João Matraca. legal, professor Matraca, que aliás também tinha um projeto de rádio com a professora Lília, né? Eles chegaram a formatar um projeto de web rádio. Algum comentário, Fernando? A construção de uma relação dialógica entre professores e alunos tem especificidades no ensino remoto? Tem Tem, uma tem, pergunta. tem A especificidade gente sim. até já discutiu isso aqui um pouco, né? A Foi gente uma já discutiu. pergunta sobre as possibilidades, né, dessas pedagogias ativas, mesmo com as mídias, né? Eu imagino que é isso, é sim um campo propício para a gente poder exercer essas pedagogias ativas, né, professor? Não, e essa dialogicidade nós é que temos que aprender. Do mesmo jeito que a gente aprende na dialogicidade presencial, a gente vai ter que aprender, porque vejam só, há estudantes que a gente vai conseguir essa dialógica no WhatsApp. Há outro estudante que a Aham, gente vai conseguir essa dialógica, a dialogicidade no e-mail, porque ele mal tem acesso à internet. Há outros que uhum, na hora que a gente está fazendo a aula síncrona, como é um momento desse, ele não consegue chegar, ele não consegue entrar. Então, quando a gente compreender que não é unicamente este momento, daquele momento de estar à frente do. Ó, Jocássio entrou também, que era do nosso grupo, não é mais, saiu. Então a gente vê o seguinte: eu preciso compreender que o momento desta dialogicidade para falar deste assunto não é só esta live. Vamos entender se a live fosse a aula. Eu não posso aham, imaginar que o único momento dialógico será este, senão eu vou me perder no ensino remoto. Eu tenho uhum, visto também, professor Fernando, que as pessoas estão confundindo o ensino remoto com mera transmissão. Não pode ser isso. E o nome, não uhum, gosto desse nome de ensino remoto, assim como também não gosto de EAD. Acho que, aham. eu acho que, Transmissão, né? eu não sei que nome dá ainda, mas o que eu vejo é o seguinte: não dá para negar que isso faz parte da nossa vida. Eu até falei em um dado momento que as pessoas já marcam encontro, já fazem sexo, já fazem oração, fazem tudo pela internet. Então, por que a gente não, né? Por que a gente não pode também criar momentos de troca? Mas esse momento de troca não é só no momento síncrono. Esse eu acho que é o que nós Ah, chamamos, Fernando e Matraca, de quebrar o modelo mental tradicional. Não pode ser só isso. Eu acho que todas as aham, nossas loucuras, o Matraca está aí, o Fernando, eu tenho menos contato ainda, mas eu acho que ele também pratica loucuras. Eu acho que é todas aquelas loucuras que a gente faz no tradicional, a gente tem que tentar fazer no virtual aqui tentar um monte de coisa. Um dia desses, por exemplo, nós fizemos o Ecorritmos e eu, na minha inocência, divulguei o link. Nós fomos invadidos, e aliás estão invadindo já estão invadindo, já existem especialistas em invadir eventos hum, acadêmicos para boicotar. sim, Mostraram uhum, cena de sexo explícito, faziam gritaria, faziam um monte de coisa. A gente acabou que não fez o que queria fazer, mas são processos de aprendizagem. Mas, ao mesmo tempo, Matraca e Fernando, a gente teve momentos bem interessantes, cada um no seu lugar, cantando as músicas. A gente está com a ideia de fazer, de repetir o Ecorritmos, agora mais organizado, sem divulgar tanto as, as, os endereços, mas nós tivemos, no processo de divulgação, nós tivemos 11 mil visualizações de pessoas interessadas no nosso. E nós tivemos 80 legal. hackers invadindo, bagunçando a nossa live. Eu acho que esse é um número interessante. É sinal de sucesso também, que está É, chacoalhando senão, com as coisas. tá chacoalhando com as Mas, coisas. Então, eu acho que é experimentar. Eu acho que a gente não tem que ter medo de experienciar, né? Esse é um outro verbo. Não sei só se experimentar, mas experienciar mesmo. Fazer, refazer, desfazer, fazer de novo. sim, sim. Muito bom, muito bom. Nossa, eu acho que a gente conseguiu dar uma volta boa aí em uma hora. Eu não sei se você gostaria de falar alguma coisa que eu não perguntei, senão também fica uma coisa unilateral, né? Eu só perguntando, veio uma pergunta do chat, mas também queria saber se Não, você tinha algo em mente. A gente tem uns eu 5 tô, minutinhos.
eu tô gostando dos corações subindo ali. Não sei quem está mandando, mas estou adorando os corações subindo. Eu acho que o tema que nós falamos, as mídias digitais para a inclusão social. Eu acho que, na verdade, é o seguinte, nós temos uma missão enquanto universidade. Se nós não promovermos a inclusão social, nada do que nós fizermos tem valor. Então, eu acho que o grande valor nosso como universidade pública federal é promover a inclusão social, é promover a inclusão de pessoas. E não é só a inclusão de pessoas que recolhem impostos. Eu acho que isso a gente tem que ter claro. Se a gente inclui uma pessoa, ela começa a recolher impostos, ela começa a contribuir para o município, ela começa a contribuir para o Estado, mas o mais do que isso, nós precisamos ter as mídias digitais, aquilo que eu falei, é a empresa na velocidade do pensamento. Lembrei-me do livro do Bill Gates. Ele tem um livro chamado A Empresa na Velocidade do Pensamento, que ele diz o seguinte: a tecnologia só faz sentido se ela ajudar as pessoas, os seres humanos. Nós ainda estamos muito na ansiedade da informação, que é um outro livro do Wurman, a sociedade essa questão da ansiedade da informação. Mas nós vamos ter que começar a aprender que a gente precisa ter menos trabalho, e aí sim, professora Alessandra, a senhora falou na questão capitalista. Eu gostaria muito de menos trabalhos e mais dinheiro para eu gastar. Com certeza. Quem não queria, né? Quem não ia querer. Mas para gastar, inclusive, eu gastar, inclusive, com os meus amigos, eu gastar com as pessoas, poder ajudar algumas outras pessoas. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar menos e ter mais retorno para a sociedade. O que a gente puder fazer para melhorar a vida das pessoas, a gente tem que fazer com as mídias digitais, com o auxílio das mídias digitais. Porque não adianta mais a gente pensar que as pessoas não vão ter um telefone, elas vão ter. Não adianta mais a gente querer desligar o telefone de alguém na sala de aula. A gente tem que fazer com que eles interajam conosco a partir de um processo de planejamento da aula. Se nós fizermos isso, nós teremos as mídias digitais a nosso favor. Senão, nós teremos elas contra. Porque, vejam só, se você pensar, daqui a pouco eu sou vascaíno, eu tenho um jogo do Vasco. Aí eu tenho a namorada, ou o marido, ou a mulher do aluno. Não dá para eu concorrer com o Vasco, com o Flamengo, não dá para eu concorrer com um beijo na boca. É impossível. Então não adianta eu querer também negar essas outras coisas das pessoas. O que eu preciso fazer é com que essa pessoa, de boa vontade, deixe um pouco essa ansiedade da informação e a ansiedade do beijo e a ansiedade da relação para trocar ideias conosco. É uma luta quase que insana, porque é difícil vencer essa concorrência. Olha aqui, eu fiz assim, filmava as aulas e transformamos em uma cápsula de tempo. Olha aí, tá vendo a Lara, viu? Que legal. Nossa, muito bom. A Lara propôs, essa foi uma das atividades interessantes, o Alessandra e Lara, que está aí no nosso ECOI, que ela propôs uma cápsula do tempo que a gente enterrasse as nossas aulas filmadas, enterrasse para no futuro alguém descobrir que ali existiu, está enterrado num terreno da UFSB, uma cápsula do tempo. Ah, que ótimo! E não, é bom porque é o seguinte, viu, Lara, você que está aí, a gente não sabia que estava enterrando experiências do sensível. Lastimavelmente, aquele dia da simbologia foi em experiência do sensível. A gente enterrou uma cápsula do tempo com várias das nossas experiências do sensível filmadas. Um dia alguém vai ver e vai encontrar, sabe-se lá quando, e era, na verdade, o enterro das experiências do sensível. Lara, você foi profética. Vocês não criaram um mapa para mais ou menos, para, sei lá, um mapa era interessante também, né? Para que no futuro alguém possa tentar achar o caminho, né? Não, nós temos até o local por onde é, né? Eu brinquei até o seguinte, que depois a gente ia enterrar as senhas do SIGA dos professores, para ver se alguém achava. Muito bom. Mas não sei o que é que vai dar nisso, não. Eu sei que nós enterramos, foi uma ideia da Lara, foi bem interessante. Talvez a gente possa fazer esse mapa e soltar alguns mapas a cada ano, a cada 10 anos. Olha, o futuro está aqui. Não sei, colocamos ao lado da casa, que é o patrimônio histórico, né? Ela foi escrever patrimônio e o corretor chamou de matrimônio. Ai, que ótimo! Nunca tinha ouvido mas ficou um bom termo, né? Muito bom, professor Gilson. Acho melhor a gente se despedir antes que o Instagram corte a gente abruptamente, né? Eu queria agradecer imensamente seu espaço, seu tempo aí dedicado para essa live. Vai ficar gravado no IGTV.
Tá acabando mesmo, 30 segundos, então eu agradeço. Vai ser migrado para o YouTube, mas fica ali no feed e também no IGTV do Instagram. Um beijo no coração de todo mundo. Muito Um carinho. beijo, um abraço, muito obrigada. Até. Até.